Ogunde wonire, ire ire, Ogunja, Karabe wo wonire, ire ire, Ogun lo. Wonire, ire ire, Ogunja, Karabe wo wonire. Aqui a todos prazer, sou o Hilário Oxalá e venho mais uma vez através desse meio de comunicação falar um pouco mais sobre os orixás. Desta vez eu vou falar sobre o orixá da guerra, o orixá da violência, da brutalidade. O orixá que representa o poder de emantação, de proteção. De quem estamos falando? Do Pai Ogum, do orixá Ogum, da divindade sagrada Ogum. A força do desenvolvimento, o poder da tecnologia, da concretude, da solidez. O orixá Ogum que representa o molde, tudo aquilo que pode ser moldado através da força, da bravura, da determinação, da garra e do sacrifício. O orixá Ogum, então, ele representa todo esse axé em nossa vida, mas também representa a força das ferramentas, da criatividade e tudo aquilo que pode se desenvolver através do progresso. O orixá Ogum também está respondendo dentro do progresso das nossas vidas. Ele é o orixá da criatividade. A ele que recorremos quando precisamos de uma boa ideia, de um bom momento, de um momento que a gente possa criar algo, né? Ao desenvolver algo. O orixá Ogum, ele está sempre nas batalhas, né? Então ele ajuda a gente a vencer as nossas inquietudes, ajuda a gente a vencer as nossas batalhas internas e externas. O orixá Ogum, como eu falei, ele é o orixá da solidez, né? E tudo aquilo que a gente necessita, podemos recorrer sim ao Pai Ogum. Lembrando que o orixá Ogum é o orixá guerreiro, é o orixá que está sempre em luta pela pátria, sempre em luta daquilo que precisamos concretizar, né? Só que para a gente compreender esse orixá, a gente tem que saber que precisamos ter para si um pouco de paciência, porque assim como existe a guerra, existe a paz, e o orixá Ogum está nos dois períodos, nos dois momentos, tá bom? Então, para que a gente possa conhecer esse orixá, vou contar uma lenda, uma história mitológica, um oriki, para que a gente compreenda a grandiosidade desse orixá na vida de todos nós. Vamos lá então. O orixá Ogum, ele sempre foi guerreiro, sempre foi batalhador, sempre foi determinado, destemido, guerreiro, né? E em certo momento, Ogum morava em uma aldeia e foi convocado para a guerra. Sempre foi de lutar, sempre estava em frente, em prol da defesa da sua região. Ele sempre foi muito patriota, né? Então Ogum convocou alguns guerreiros para que fosse a guerra com ele, né? E assim foi, Ogum foi para a guerra com seus soldados. E se passou um período, um tempo, alguns anos, né? A sua família, os seus filhos, os amigos, os guerreiros, os soldados de Ogum que ficaram na aldeia, que ficaram na região, pensaram em algum momento que Ogum tinha perdido essa guerra, pois já tinha passado longos e longos anos e Ogum não voltava para casa, né? Então os seus filhos e os seus amigos resolveram prestigiar um dia em homenagem ao orixá Ogum. Naquele dia era predestinado que o silêncio prevalecia, pois Ogum era um ser muito humilde. Ainda neste momento eu vou explicar o porquê Ogum se tornou orixá. Então ele não era considerado orixá, né? É uma lenda, né, gente? O que serve a lenda? É para que a gente compreenda o poder do orixá na nossa vida, no nosso período, aonde vivemos, né? O oriki, ele representa o caminho, o Odu, né? Aonde a gente pode encontrar a força desse orixá. Por exemplo, essa lenda representa que nos momentos de dificuldade, se a gente ter compreensão, humildade, a gente pode sim recorrer ao orixá Ogum para que ele nos ajude a vencer as nossas batalhas internas e externas. Mas enfim, vamos lá. Então Ogum, ele estava na guerra e os seus filhos e os seus amigos, então, começaram a prestigiar Ogum numa determinada data. Naquele momento, não se podia falar com ninguém. Era o período do silêncio em respeito ao Ogum. Então se passou algum tempo, né? E Ogum voltou para casa. Ogum chegando em casa, né, na sua aldeia, tinha um homem ali, muita gente na volta, só que todo mundo em silêncio, né? E Ogum, muito faceiro, pois tinha vencido a guerra, né? Chegou eufórico com a situação, né? E começou a perguntar, cadê a sua família? Se alguém tinha algo a ofertar a ele, se tinha como dar alimento a ele, ao seu povo que estava vindo junto com ele, né? E todo mundo em silêncio, e não respondia Ogum. E Ogum perguntou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Só que Ogum nunca foi paciencioso.
né? Ainda mais nesse momento que tinha voltado num período de guerra, né? Então Ogum tomou aquilo como ofensa, né? Achou que aquelas pessoas que estavam na sua aldeia estavam desrespeitando a sua vontade, desrespeitando a grandiosidade de um patriota, né? De um guerreiro, que foi lutar em prol da defesa deles, e eles estavam tornando a ignorá-lo, né? Então Ogum, muito bravo, tomado pela ira, começou a decepar a cabeça de todo mundo, começou um massacre na aldeia, né? Por ser muito bravo, muito irado, né? E assim Ogum fez com quase toda a aldeia, né? Então, depois desse momento que Ogum estava muito bravo, bruto, lutando com muita violência e com sangue nos olhos, né? O seu filho gritou a ele: meu pai Ogum, né? Neste momento que ele gritou: meu pai Ogum, Ogum olhou para aquele homem e, ao ponto de decepar a cabeça do filho, se deu conta que era o filho dele. Então naquele momento Ogum caiu no chão, né? Caiu no chão, botou as mãos no chão e, em forma de, supostamente, né, humildade, e o filho falou: meu pai, o que estamos fazendo para o senhor é uma forma de reverenciá-lo, uma homenagem. Faz muito tempo que o senhor não aparece na nossa aldeia, nós achávamos que o senhor não estava mais entre nós, não estava mais vivo. Então o povo resolveu silenciar-se para que a gente pudesse, em forma de homenagem, agradar o senhor. Ogum, conduído pelo sentimento do seu filho e pelo pranto do seu filho, pois era o filho, né, o único que Ogum ouvia, os seus filhos, né? Então Ogum ouviu o lamento do seu filho, se deu conta da realidade que estava vivendo, do que aconteceu naquele momento, e em um ato de bravura e de orgulho e de arrependimento, cravou a sua espada no chão. Quando Ogum cravou a sua espada no chão, abriu-se um buraco na terra e Ogum entrou para dentro, né? O que representa isso, Ogum entrando para dentro da terra, né? O poder de se moldar, o poder das guerras internas, das nossas batalhas internas, ou seja, um momento de reflexão de Ogum, né? Ogum então ficou naquela clausura, né? E rogou a Olorum, rogou a Deus, pedindo misericórdia pelo seu ato pecador, pelo seu ato errante como ser, né? E Olorum então ouviu o pesar do seu filho, compreendeu, pois ele é o Deus da compreensão, né? O nosso Deus, o nosso Olorum, ele é o Deus que tudo vê e que tudo compreende. E compreendeu o significado da bravura de Ogum, compreendeu que Ogum estava numa guerra, estava passando por um momento de inquietude, de guerra, de sofrimento, né? E de violência. Então, com seu poder divino e sagrado, Olorum novamente reviveu toda aquela aldeia, né? Quando reviveu toda aquela aldeia, puxou Ogum para fora num ato de milagre, né? E Ogum se pôs em pé na frente daquele povo. Ogum, olhando para todo mundo, começou a chorar em prantos, né? E agradeceu a Deus, ao Olorum, por aquele ato de benevolência, pois ele tinha errado, né? E o povo, vendo o guerreiro chorar, vendo que um guerreiro também chora, que um guerreiro, apesar das suas batalhas, consegue ser humano, né? Naquela ocasião, começou a cantar assim então: Ogum de onire, ire ire, Ogum já, wakarade onire, ire ire, Ogum ó. O que representa esse canto, né? Que naquele momento, naquele exato momento, Ogum foi consagrado o rei de Ire, daquela região onde Ogum, naquela região onde Ogum morava, né? Junto com a sua família, o rei de Ire. Então Ogum foi consagrado o rei de Ire. Ogum de onire, ire ire, Ogum já. Ogum foi consagrado a Orixá, né? Então aquele povo saudou Ogum, né, pela benevolência, saudou Ogum, agradeceu Ogum por ele ter vencido a guerra em forma de homenagem, e ver que Olorum consagrou a ele, né, porque eles consideraram Ogum como rei, mas Olorum criou ele como orixá naquele momento, né, consagrou ele como orixá. Então todos reverenciavam Ogum com humildade, né. Então, o que significa tudo isso? Que o orixá Ogum, ele é o orixá patriota, ele é o orixá da brutalidade, da violência, da guerra, né? Ele é o orixá da perspicácia, né? Ele que consegue, com exatidão, né, vencer as guerras, né? Então, Ogum teve, por merecimento, né, através da sua humildade, de arrependimento, de moldação, de transformação, porque ele conseguiu, através da sua ira, do seu fogo interno, da sua ira, moldar-se, né, e pedir perdão pela humildade
e se moldou. Por isso que Ogum é consagrado o orixá das ferramentas, dos metais, porque através da sua ira, da sua bravura, ele consegue moldar, né? Ele consegue se transformar, ele consegue novamente recriar através do seu ser, do seu íntimo, transformação, né? Pai Ogum, o poder de transformar, né? Então, Pai Ogum foi considerado orixá, foi considerado o rei de Irê. Até hoje esse canto a gente canta no batuque, né, em louvação a orixá, né? E o que mais que eu posso dizer? O orixá Ogum, então, ele gosta de ser homenageado, ele gosta da disciplina, ele gosta da humildade, ele gosta do poder, a gente poder se curvar a ele em ato de humanidade. O orixá Ogum, ele gosta do ser humano, ele gosta de conduzir, tanto que podemos dizer que o orixá Ogum é responsável pela segurança dos caminhos, né? Ele que nos protege nas estradas, nas encruzilhadas, junto com Bará, né? Ou com Exu, né? O orixá Ogum, ele é responsável pelo zelo, pelo cuidado, pela emantação, pela proteção que nos envolve, né? Então é ele que recorremos quando estamos em dificuldade de passar por algum desafio, né? A ele que recorremos quando estamos com guerras internas dentro da gente, né? A ele que pedimos para nos ajudar, a nos apoiar, nos dar força de coragem, ele é o orixá da coragem, né? Então é ele que pedimos força para a gente ter coragem, para a gente poder vencer as nossas guerras internas, as nossas batalhas internas e externas. Enfim, o orixá Ogum, ele representa o poder de nos ajudar a vencer. Ele é o orixá do encorajamento. Também é o orixá, né, das demandas, pois ele que consegue vencer todas as batalhas, né? Então é ele que recorremos quando estamos com demanda espiritual, com guerras espirituais, é ele que recorremos pedindo auxílio e proteção. Lembrando sempre que o orixá Ogum gosta de humildade e disciplina, né? Então, para que a gente possa, tanto que tem um exemplo vivo, né, que por que o Pai Ogum come o churrasco, né? O Pai Ogum come o churrasco porque no período de guerra, né, sempre estava muita guerra, muita batalha, e os negros, né, os negros, os escravos que participavam da guerra, tinham uma forma de cultuar Ogum, só que como vieram para cá e estavam num momento de guerra, né, então era o que tinha, e eles ganhavam alimentos, ganhavam um pedaço de carne para comer. Então, em forma de reverência, eles assavam aquele churrasco, assavam aquela carne, né, e ofertavam ao Pai Ogum, dedicando a ele aquele momento, pedindo para ele que ele nos desse, ou desse para aquele povo a proteção necessária, né? Então podemos dizer que o Pai Ogum gosta assim de churrasco, propriamente de uma costela bem assada com 7 ripas, né? Para complementar tudo isso, o Pai Ogum gosta da farinha de mandioca, né? Ele é o orixá que representa o poder da velocidade, né, e da impaciência. Então é o legítimo ditado: o apressado come cru. Sim, o Pai Ogum, ele gosta de comer a farinha de mandioca crua, com dendê, com bastante dendê. O dendê representa para o Ogum como se fosse aquilo que preenche, aquilo que traz movimentação, aquilo que dá vida. O dendê representa uma forma de sangue vegetal, né? E o Pai Ogum, ele gosta dessa energia, ele gosta de se embriagar no dendê, né? Então podemos fazer uma farinha, um inhaminhã, como a gente chama, né, bem gordo. O que é o inhaminhã bem gordo? É uma farinha de mandioca com bastante dendê, que ela fique bem amarela, macerada com a mão, lembrando, gente, macerada bastante com a mão, né? Colocamos esta farofa, né, esta farinha com o inhaminhã bem gordo, colocamos uma costela bem assada, sem tempero algum, lembrando que o tempero do orixá Ogum é o dendê. Então tu coloca a farofa ali, o inhaminhã, coloca a costela bem assada, pode colocar 7 rodelas de laranja ou 7 laranjas, como queira, né? Lembrando que a cor do orixá Ogum, ela é universal para nós aqui do Rio Grande do Sul, do Batuque, né, da nação Ijexá, é a cor verde e vermelha. Também tem a cor azulão com vermelho, mas assim, né, conforme as classes dos orixás, conforme nesse caso específico, mas que a gente só vai aprender conforme está dentro de uma casa de religião. Mas a cor universal é a cor verde com vermelho, então a gente pode colocar velas dessa cor, né, para o Pai Ogum. Se quiser depositar sua oferenda, pode sim colocada numa encruzilhada, pode sim ser colocada perto de um trilho, pode colocar na beira de um mato, né, não tem problema, o Pai Ogum aceita, pedindo para ele aquilo que vocês buscam, mas lembrando que o orixá Ogum gosta de humildade, reverência e disciplina, né? Então, quando for louvar Ogum, que se tenha
no mínimo, respeito, fé, compreensão e amor. Amor ao sagrado, amor aos orixás. Tá bom, pessoal? Para não me estender muito, vou acabar por aqui o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o Orixá Ogum nos conceda a vitória pelas nossas inquietudes, que o Pai Ogum nos conceda a força para que a gente possa batalhar, o encorajamento, né? A determinação, e que a gente possa vencer nossas batalhas internas e externas, né? Neste momento de dificuldade que estamos passando, contamos também com a força do Pai Ogum para que a gente possa vencer e ter esperança no dia de amanhã. Um bom axé a todos. Lembrando que a saudação Orixá Ogum é Ogunye, Senhor Ogum, né? Significa Ogunye, Senhor Ogum, né? E também podemos dizer Ogunye, Patacuri Ogum, Ogunye. Um bom axé a todos, pessoal. Que o Pai Ogum nos conceda a bênção pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã, e que a gente possa sempre louvar os orixás conforme o nosso coração, a nossa fé, o nosso amor. Um axé a todos e muito obrigado. Lembrando, antes que eu me esqueça, que vocês compartilhem, que vocês curtam a página, que vocês dêem um like lá no canal, se inscrevam, né? Que vocês compartilhem para que mais pessoas possam conhecer os orixás, porque os orixás ainda, infelizmente, ainda são considerados como algo negativo, né? Então a gente conhecendo o poder do orixá, quem sabe a gente desmistifica tudo isso que a gente fala sobre os orixás e pode ter mais essa força a nos amparar, mais uma fé a nos amparar neste momento de dificuldade que estamos passando. Um bom axé a todos então, e até logo mais. Axé.